Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal e hoje eu vou explicar para vocês com PowerPoint sobre um conteúdo que são matrizes. Se você gostar do nosso conteúdo, deixe seu like e deixe um comentário para eu estar lendo e deixando seu coraçãozinho, tá bom? E aproveita e se inscreve no nosso canal que de vez em quando tem conteúdo novo aí para vocês, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Então vamos lá, nosso conteúdo matrizes. A ideia de matriz se associa com uma tabela de número. O uso das matrizes no dia a dia é relativamente frequente em imagens da internet, GIFs, JPEG, planilhas eletrônicas, tabelas de dados. As matrizes terão importância essencial no desenvolvimento de sistemas lineares, que mais para frente vai ter sendo comentado sobre isso. Bom, a matriz, gente, ela pode ser representada ali por parênteses, né, que você pode estar fazendo por colchetes ou por tracinhos, né, que a matriz é representada. O mais comum é essa última aí, ela pode ser representada por um tracinho só, já é suficiente. O que é mais assim utilizado mesmo é a segunda, né, que é dos colchetes. Mas nada impede de você usar, né, parênteses, tracinho, do jeito que você achar necessário, é a representação da matriz. Bom, a parte da matriz, então a gente vai ter sempre um número, né, que seja ele um número qualquer, 1, 3, 6, vai ser um elemento, como representa o 2. A linha é a linha dela, por exemplo, ali, a linha é 1, 2 e 3, essa é uma linha. A coluna é 1, 4 e 7, 2, 5 e 8, 3, 6 e 9, é uma coluna, entendeu? Então, a linha é 1, 2 e 3, sempre assim, um embaixo do outro, 4, 5, 6, outra linha, 7, 8, 9, mais outra linha. Tá aqui, ó. Observação, fileira pode ser tanto uma linha ou uma coluna, né? Que nada vai impedir de ser, né, uma linha ou uma coluna. Então, a gente já entendeu que linha, né, são a reta dele, a coluna. Vamos entender melhor, então. A linha está na horizontal e as colunas na vertical. Então, a gente já não se perde com isso. Nomenclatura. A gente vai ter lá AM por N, tá? A gente tem ali de vermelho M e de azul N. Então, esse X não é multiplicação. Entendam bem, não é multiplicação. É por M por N. A matriz A, M linhas e N colunas é representada também por A e J, elemento qualquer que está na linha de I e na coluna J. Como já explicamos, A1, 1, A1, 2, A1, 3. Não confunda essa parte, porque tem gente que confunde. A é 11, A12, A13. A21, A22, A23, A31, A32, A33. Não, não é isso. Na matriz, a gente não tem negócio de contagem. A gente está falando de elemento. É a fileira que ela está. Esse A11 é A1, 1. Tá entendendo? Como ali no exemplo do A32, o elemento é da terceira linha e da segunda coluna. Então, ali nós temos A é a primeira linha e esse 1 é a segunda coluna. O 1 é da primeira linha e o outro 1 é da primeira coluna. Desculpa. Então, A1 como A12, o A1 da primeira linha e o A2 da segunda linha. E assim vai. Lei de formação. É a formação deles. Exemplo. Escrever a matriz A, A1J, onde está 2 por 3. Por que 2 por 3? Porque apresenta o quê? 3 elementos que estão, né, na matriz. Esse elemento, por que 2 por 3? Porque nós temos 2 linhas e 3 colunas, como podem ver. E aí diz onde A e J é igual a I mais J. Então, é a soma. Estamos somando. A1 mais 1, como a gente já sabe que esse A1, 1 é A e J, a gente tem 1 mais 1, 2. Resultou em 2, que vocês estão vendo.
Depois do lado do 1, vem o A, 1, 2. 1 mais 2, 3. Depois nós temos A, 1, 3. 1 mais 3, 4. E assim vai embaixo. Segunda linha. A, 2, 1. 2 mais 1, 3. Depois, 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. A soma, né, da nossa lei da formação. Tipos de matrizes. Então, quantas fileiras nós temos? Matriz linha, que só vai ter a linha, como explicamos no começo, só vai ter a linha, 1, 2, 3 é somente a linha. Temos a coluna, na verdade a linha, que está sempre na horizontal, e também a coluna, que está na vertical, e a matriz quadrada, que é representada ali, né, por 4. Temos 4 números, então a gente já dá para entender que essa matriz é uma matriz 2 por 2. As demais é matriz 1 por 1. Ok? As demais ali, ó, a letra A, vamos lá, primeira linha, matriz linha. Aqui nós temos 1 por 3, porque nós temos uma linha e 3 colunas. A segunda nós temos 3 linhas e uma coluna. E a outra ali é matriz quadrada, porque nós temos 2 linhas e 2 colunas. Ainda na matriz quadrada, nós temos lá diagonal secundária e diagonal principal. Como que a gente vai entender essa diagonal secundária? Como? Como de entendimento? Vamos ter nela. É o seguinte, essa explicativa, nós temos o seguinte, diagonal é sempre aquela que vai dar uma curva, né? Que dá assim, uma curva nela. Não é aquela curva que a gente está falando, que dá uma reta. Vamos dizer que essa reta aí, dessa matriz, for transversada. Como a gente já tem na aula, as aulas da geometria espacial, foi explicado sobre, né, as transversais. Digamos assim que é uma diagonal secundária na transversal e a outra também. Está dando uma transversal entre essas matrizes. Temos a triangular inferior, onde sempre será nula, sempre será zero. E a superior, né? Então, a gente tem essa diferença. Ah, eu adquiri número zero, né? Já tem número zero na inferior. Então, a gente já sabe que é uma matriz triangular inferior. Tem zero em cima, formando um triângulo, é superior. Então, a gente já entende isso. E matriz identidade, quando todos os números forem zero, e o principal na linha diagonal é 1. A gente já sabe que é uma matriz identidade. Tudo certo até aí. Deu para entender muito bem. Tendo zero, tanto na inferior e tanto, como a gente já viu aqui, né, na superior, a gente já sabe que é identidade. Matriz identidade. Não tem erro essa. Essa não tem erro. E a matriz nula é quando todos os integrantes ou todos os elementos da matriz forem zero, então é nula. Igualdade de matrizes. Vamos ver. Duas matrizes são iguais, C e somente C, são da mesma ordem, ou seja, igual ao número de linhas e de colunas, e seus elementos correspondentes são iguais. Então, vamos lá. Como é que eu vou entender isso? Como é que eu faço? Como que eu vou entender essa primeira questão? É o seguinte, A e B são iguais perante o quê? Aonde tiver a mesma linha e a mesma coluna de A e de B, vai ser totalmente igual. A gente, como está mostrando ali, ó, A é igual a B. E a gente vai ter, como assim A é igual a B? Olha no A. Por quê? Onde está o 1? O 1 está na primeira linha e na primeira coluna. A gente já sabe disso. Esse 1 está na mesma posição do A que está no B, que está na primeira linha e está na primeira coluna. Então, A é igual a 1. Voltando no A ali, temos o 2 do lado do 1. O 2 é igual a B, ou B é igual a 2, que está na primeira linha, na segunda coluna. E assim como o 3 também, que é igual a C, ou C é igual a 3, que está na primeira coluna, na segunda linha, é C. O 4 também, né? Segunda linha com a segunda coluna, que é igual a D. Então, tudo que tiver igual, a mesma posição, é igual. Não tem erro também, né?
Adição de matrizes. Vamos lá. Se duas matrizes possuem a mesma ordem, basta somarmos os elementos correspondentes. Então, é igual explicou ali naquela hora ali. Estando na mesma ordem, você só vai somar onde estiver todos na mesma ordem. Você não vai alterar nada. Como o 1 e o 2, como o 4 e o 1, na linha laranja. Como o 2 e o 5, como o 5 e o 2, na mesma linha laranja. Na linha laranja não, azul, desculpem. 3 e 4, 6 e 9. Mesma posição. Você vai fazer a soma quando for adição de matrizes. Então, eles têm que ser na mesma ordem para não ter mudança. Eu posso fazer diferente? Não, não posso. Porque se eu fazer diferente, a soma vai dar totalmente errada e isso vai alterar a ordem, né, da matriz. Até porque nós temos que seguir essa lei. Então, aí, somando todos, você dava a conferir todos de laranja, todos de azul, vai dar o mesmo resultado ali. Diferente, né? 1 mais 2, 3. 2 mais 5, 7. 3 mais 4, 7. Então, e assim vai, somando. Propriedades da adição. A mais B é igual a B mais A. Comutativa. A mais B mais C é igual a mais B mais C. Associativa. A mais O, mais O não, mais O, é igual a elemento neutro. Eu não sei se é O ou é zero, mas vou conferir. A mais B menos A é igual a zero ou O, eu não sei. Elemento oposto ou simétrico. Matriz oposta. Então, essa aqui é uma propriedade da adição. Quando for calcular alguma soma, a gente não precisa, isso aqui não precisa ser muito estudado, essa parte que não tem muito requerimento. Subtração de matriz também é a mesma forma, não vai mudar a ordem, né? Só subtrair, como foi na adição, vai ser a mesma coisa na subtração. Dá para entender também. Tem que ser na mesma linha, na mesma coluna, numeração dos números. Se é 1, 1 na A, tem que ser 1, 1 na B. Se é 1, 2 na A, tem que ser 1, 2 na B. Se é 2, 1 na A, tem que ser 2, 1 na B. Se for 2, 2 na A, tem que ser 2, 2 na B. Então, a mesma forma da adição, a gente já entende dessa maneira também, que tem que ser a mesma ordem para não alterar. Produto de um número real por uma matriz. Então, vejamos lá. Então, aqui nós temos que basta multiplicar o número por todos os elementos da matriz. Então, isso aqui não tem ordem, né? É a mesma forma, temos que multiplicar a mesma coisa, não alterando. Só que aqui a gente tem somente, né, menos o número que está multiplicando, né? O 2 vezes o 1, 2. 2 vezes 2, o 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Então, não alterando a ordem. Mesma posição para fazer o resultado. Tem que ser na mesma posição. Ok? Oposto de uma matriz. Como que a gente vai fazer? Ao multiplicarmos menos 1 por A, vamos obter o oposto de A. Se A é igual a 1, 2, 3, 4, calcule o oposto de A. Então, o que é o oposto de A? A gente está vendo ali, que esse menos A gente já entende, né? Como todos os professores que já vinham explicando para a gente, falando sobre essa questão, né? Que sempre que a gente tem um fator, qualquer outra coisa, sempre a gente vai entender, né? Um elemento, na realidade também, ele sempre vai ter um número na frente, mas ele não aparece. A gente já sabe que é o número 1. Nesse menos A, a gente já tem quem? Menos 1. Então, A já não precisa aparecer. A gente sabe que é 1. Sempre, se for B, se for C, se for Z, se for W. Se for menos W, é menos 1, porque ele aparece 1 na frente. E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez. Se todos os números estão positivos, certamente será todos negativos, porque o menos 1 ele vai alterar o sinal de todos. Então, se por acaso aparecer menos 1 multiplicando aí, né, é só fazer a troca dos sinais, nem precisa multiplicar. A não ser se for um 2, um 3, um 4. Mas se for menos 1, tá de boa, é só colocar o sinal na frente do menos e tá pronto o nosso cálculo. Mas lembrando, né, a mesma ordem. Matriz transposta. Aqui a gente vai ter o que era linha, virou coluna, né? Muito comum a gente saber disso. O
que era linha virou coluna. Ó, tranquilo, muito tranquilo. Então, ó, é o seguinte, dada uma matriz A de um tipo M por N, chama-se transposta. Eu, quando estava estudando sobre a matriz, eu sempre vivia falando transporta, não é transporta, transposta. De A indica-se AT, esse Tzinho no expoente. Basta trocar ordenadamente as linhas pelas colunas de A, né? Então, tem um transporta em cima, transposta em cima, que era a linha virou coluna, fechou, acabou. Simples assim. Produto de matrizes. Detalhes. O produto de AB é diferente de BA. A ordem importa, sempre. Então, não adianta a gente falar, mas o que era A é B. Não, tem diferença. O que era A não vai ser igual a B. Se for igual, né, como a gente já viu nos slides antes, a gente já sabe, né? Se estiver em A, para pular em B, na mesma ordem. O número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Sempre, sempre. A ordem não pode mudar a ordem. Então, tem que ser sempre isso. O resultado terá o mesmo número de linhas da primeira matriz e o mesmo número de colunas da segunda. Não tem que falar nada disso também, né? A gente tem que entender sobre isso. A ordem é o que importa. Para que haja o produto das matrizes, é necessário que o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, a gente já entende sobre isso, como eu já havia explicado para vocês antes. Se A e J, que é M por N, N sempre será colunas e M é a linha. Então, a gente já sabe, né? Mas, na ordem, a gente não pode mudar. A gente erra por bobeira bem simples. Aqui, se eu tenho A, M por N, a gente entende que M é a nossa linha e N é a coluna. Só que a gente for alterar por B, a gente tem diferença. Tem diferença. N, por quê? Aqui a gente já não é por quê. Vira linha. E que é a nossa coluna. Que a gente já tem essa diferença coluna por linha. É diferente. Resultado nessa ordem. Então, A vezes B é igual a C e J. M por quê? M por quê? Olha aí a diferença. Então, o resultado nessa ordem é M por quê? Porque M é a linha e Q é a nossa coluna transformada em N. A gente tem essa diferença também. Então, vamos lá o exemplo. A é igual 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2. E B, 1, 3, 4, 1, 2, 5. Existe o produto de AB? Sim ou não? Sim, por quê? Todos os produtos sendo da mesma ordem, né? Não importa. Agora, como a gente já viu, quer a linha vira coluna, quer a coluna era a linha. Então, aqui tem diferenças, né? Entre eles. Porque ali a gente vê não é transposta, não é. Porque aqui não alterou nada. Porque se a gente comparar de A e B, são diferentes. O A, a gente tem 2 linhas e 3 colunas. E o B, a gente tem somente 2 colunas e 3 linhas. Que é diferente. Ok? Essa parte aqui, dessa atividadezinha vocês podem fazer. Calcule o produto se existir. Você pode fazer tranquilo. Volta esse slide que você já viu. Tem essa resolução e vocês vão fazer, tá bom? Manda recado para mim aí nos comentários para a gente ver se você acertou. Outra lá. Existe produto AB? Justifica. Vamos responder. Ok? Aí, ó, veio aqui, ó, a ordem, né? Que acabei de falar, né? Eita, falei, né, para vocês. A resposta. A ordem é 2 por 3, né? Falei a resposta. Vocês viram, né? 3 por 2. Como o número de linha é igual a A ao número de linha B, o produto existe ter a ordem 2 por 2, né? Olha aí, eu falei a resposta, né? Se a gente tivesse visto, né? A, 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 por 3, né? 2, 1, 3, 2, 4, 5, 3 por 2. Né? A gente só tem uma mudança. Como a gente não entendeu essa parte aqui, ó, esse conteúdo aqui que a gente viu aqui, ó, 2 por 3, 3 por 2, a gente volta lá para vocês verem aqui, ó. Viu? M por N, N por Q. Olha a diferença. O que era linha virou coluna, o que era coluna virou linha. Né? A gente entendeu que a gente tem diferença nisso. Ok?
Calcule o produto se existir, né? Que é aquela atividade ali. Então, existe produto? Sim, existe nosso produto. Então, como é que eu vou fazer, então? Como é que eu vou pensar? A mesma coisa eu vou fazer. O que é linha era coluna, para a gente já entender muito bem. A e B. 1 vezes 2, mais 2 vezes 3. Lembrando, isso aqui. Lembrando, a gente está calculando a primeira linha com a primeira coluna. Então, entendam bem. Primeira linha com a primeira coluna. 3 vezes 4. Ok? Então, a gente já tem a primeira matriz, os primeiros elementos já feitos. Depois vou embaixo, ó. Segunda linha com a segunda coluna. 3 vezes... Não, a segunda linha com a primeira coluna. Confundi. Ó, confusão. Dá. A gente tem 3 vezes 2, 1 vezes 3 e 2 vezes 4. Já entendemos, né? Muito bem, já entendemos. Agora eu vou ocupar a segunda linha, porque a mesma posição de A, a gente vai usar a posição de A. Agora, 1 vezes 1, a primeira linha com a segunda coluna. Primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 5. Segunda linha com a segunda coluna. 3 vezes 1, 1 vezes 2 e 2 vezes 5. A gente só somar e multiplicar, tudinho vai gerar esse resultado de A igual a 20, 20, 17 e 15. Multiplicando e somando resulta nisso. Tudo bem? Até aqui entendemos? Ok? Ficamos na dúvida ou não? Então, ok. Se ficou dúvida, comenta aí, a gente vai estar respondendo também. A gente espera no próximo conteúdo.